Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no Connect Studio, no primeiro episódio do podcast do Plástica. E nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho sobre como uma dupla conseguiu criar um reino na área de cirurgia plástica no norte do Espírito Santo. Para contemplar isso, fazemos uma analogia sobre o quadro de Michelangelo, quando ele criou a pintura da construção do Adão. Na criação do Adão. Na criação do Adão, ele demorou tempo o suficiente para demonstrar como Deus criou o mundo e como Deus criou o ser humano. E fazendo essa analogia, nós temos a capacidade de recriar também aquilo que Deus fez e aperfeiçoar. E para isso, nós temos uma dupla perfeita para falar sobre isso, sobre inovação, sobre a área da medicina, sobre a área de gestão. Temos aqui a dupla Alexandre Brumati e Perla Brumati. E, doutor Alexandre, conta para nós como é que foi o seu histórico, como é que você chegou aonde você chegou hoje. Bom, eu sou carioca, né? Estudei medicina, fiz toda a minha formação lá no Rio de Janeiro, né? Quando terminei minha residência em cirurgia plástica, vim direto para São Mateus, através de convite de um amigo meu, que a gente tinha um contato. Hoje nem temos mais muito contato, as nossas vidas foram indo para direções diferentes. E aí a gente descobriu que São Mateus não era um lugar muito, no início, muito promissor para fazer cirurgia plástica, porque não tinha um hospital adequado para se fazer cirurgia plástica, não tinha umas clínicas, e a mentalidade da região não comportava isso. Até porque existia um fluxo um fluxo constante que existe até hoje de pacientes que saem de São Mateus para fazer cirurgia plástica em Vitória e em outras cidades que tinham mais estrutura na época. Então a gente começou a fazer essas mudanças, né? É claro que tudo começou depois de eu ter encontrado e casado com Perla, né? Que me incentivou desde o início, né? Foram longos anos, mesmo depois do nosso casamento, a gente conseguir montar a nossa clínica. Chegou também combinando com a chegada do hospital, que também deu chance para a gente poder começar a fazer coisas de melhor nível, de oferecer melhores condições para fazer cirurgia plástica e também acomodar melhor esse paciente. E aí, quando veio a nossa clínica, depois da terceira reforma, nós fizemos 3 reformas na clínica, a gente conseguiu chegar no nível que a gente queria, justamente com pessoas que agregaram a nossa clínica, com bastante funcionários, mentalidade, pessoas que estão aqui, estão sempre mentalizadas no nosso objetivo. Você chegou em São Mateus causando porque você fez a residência com um dos melhores cirurgiões plásticos do Brasil. Sim, eu fiz residência com o Pitangui de 2004 a 2006, né? Foi uma experiência maravilhosa. Chegou a fazer cirurgia com ele? Sim, o nariz. O nariz. E ele sempre ia na enfermaria, né? Tinha a clínica Pitangui e tinha a enfermaria da Santa Casa, né? Então a gente tinha esse contato de ficar 2 meses na Santa. Eu era residente da clínica da Santa Casa, eu ficava mais na Santa Casa. E nós rodávamos 2 meses na clínica Pitangui. Nós ficávamos lá, assistimos todas as cirurgias do Pitangui e também dos auxiliares dele na clínica. Então eu posso dizer, e as pessoas podem até rir muito, mas foram os 3 melhores anos da minha vida com relação à parte profissional, né? Que foi uma experiência muito interessante, que eu tinha contato com gente de tudo quanto é lugar do mundo, grego, italiano, colombiano. As pessoas vinham fazer residência com a Pitangui. Então, referência mundial. A referência mundial. A gente tinha acesso de falar com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho amigos em vários lugares do mundo por conta disso hoje. Então, essa foi aí que isso me abriu os olhos mais ainda para querer crescer. É claro que ninguém vai ser igual ao Pitangui, né? Não é isso. Mas, assim, ninguém vai conseguir ser... ninguém vai conseguir ser igual a ele, né? Era um momento na época que era a pessoa certa no lugar certo, na época certa, que isso jamais vai se repetir, né? Mas ele deixou para todos nós um legado de como deveria ser a cirurgia plástica realmente, né? É claro que existem outras vertentes de como fazer, né? Mas eu, como bom aluno da cirurgia plástica do Pitangui, a gente sempre quis ter os passos dele como nosso guia. E nada para representar melhor esse podcast que a bela Perla. Perla, conta a sua história. Quem é você
né, dentro da cirurgia plástica, dentro desse reino que vocês estão criando? Então, sou Perla Brumati, enfermeira, empresária, mãe, esposa desse belo moço aqui e CEO, então, do nosso instituto. Realmente foi um encontro que nos proporcionou muito crescimento. Vocês se encontraram em São Mateus. A conexão Sim, de vocês foi em São Mateus. Eu falo que ele veio me encontrar aqui, ele veio me procurar, e me achou, né? O propósito, na verdade, nem era cirurgia plástica, era encontrar você primeiro. Isso aí ele veio para tentar se ajeitar, né? E aí nos conhecemos no trabalho, e somente um ano depois foi que a gente... que já nos conhecíamos, mais de um ano, né? 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente realmente começou um relacionamento. Mas foi muito interessante. Mas ele já te cortejava, né? Falava mais gracinha. Não, ele era muito respeitoso. Soltar. Ele era bem Eu acho que cortejar, né? Tinha aquela... Nunca senti. Não. Então, assim... Eu percebia pouco. Ou isso, né? Era muito difícil. E aí, o que acontece, né? Eu trabalhava em um pronto-socorro, e aí, como ele disse, ele chegou aqui e teve que trabalhar, né? Ninguém conhecia Alexandre, formado no Pitangui, veio parar em São Mateus. Meu Deus, quem é esse homem? Tá fugindo, né? Tá fugindo de alguém. Sim. Então, assim, não tinha familiares aqui, veio por conta de um amigo que já estava trabalhando aqui, de outra especialidade. E no pronto-socorro a gente tinha muitos pacientes que se acidentavam com cortes, né? Pela área rural e tudo, e agrícola. E aí ele começou a fazer as suturas lá, porque o médico que estava de plantão realizava as suturas dos acidentados. E o dia que eu... eram 2, né? Eram 2 plantonistas, isso. Então, todos... nunca não queria fazer a sutura. E sempre tinha algum médico do plantão que a gente direcionava, que a gente via que né, conseguia ir realizar as suturas. E em alguns momentos eu entrava na sala para ver material, ver como é que o funcionário estava lá, ou até auxiliava alguma coisa, e aí eu percebi que ele tinha um trabalho completamente diferente. E aí eu falei, caramba, que sutura, né? Então, naquele primeiro momento, assim, nem imaginava que um dia nós estaríamos juntos, mas me chamou a atenção a qualidade daquele trabalho. Então, eu percebi que era diferente, né? Eu já tinha aí quase 10 anos de formada, trabalhei em Vitória, né, no Santa Rita, no centro cirúrgico. Então, assim, sempre acompanhei muito sutura. E eu percebi que era diferenciado. Falei, nossa, e aí eu já dei o recado para a recepção, né? Eu falei, gente, toda vez que chegar alguém acidentado, encaminha para o doutor Alexandre. E aí ele falou, não, quando tiver pode mandar que eu adoro. Então, deu super certo. E realmente eu via... Ali iniciou a história de cirurgia plástica. De cirurgia plástica. E aí, logo depois, teve um concurso da prefeitura. Tinha uma vaga para cirurgião plástico para realizar pequenas cirurgias ali naquele serviço. E ele passou, ele foi o primeiro. Era um CDF. Primeiro lugar. E assim, ele entrou, ele saiu de plantonista, foi onde ele começou, então, a galgar o caminho dele aí de posicionamento. Então, observe, né, a trajetória. Ele começou ali dando plantão, aí conseguiu passar para a cirurgia plástica reparadora, no pronto-socorro, começou a desenvolver um trabalho lá, e aí quando eu via os retalhos, né, quem entende, então... a gente tem uma região aqui que tem muitos pacientes com câncer de pele, principalmente na face. E ele fazia muita reconstrução, removia, e às vezes ficava uma área muito grande da remoção daquele câncer, porque tem que tirar com uma margem de segurança. E aí que ela viu, ela achava que não ia fechar. E aí, quando ele fez aquela abertura, eu falei, meu Deus do céu, como que ele vai fechar isso? Não vai fechar. E aí ele me faz um corte para outro lado e vira aquele tecido e fecha ali em cima. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, assim, realmente foi uma coisa que eu trabalhei em Vitória, eu nunca tinha visto naquele período que eu fiquei lá. Trabalhei no Santa Rita com muitos cirurgiões oncológicos, mas eu não tinha visto esse tipo de trabalho. E aí eu percebi o alto nível de profissional que a gente tinha ali dentro, né? E aí, então... Ele foi aí galgando o caminho dele, e aí 1 ano depois a gente começou a namorar, e a gente foi, e eu sempre acreditei muito nele, e aí eu falei isso para ele, porque eu até então nunca tinha falado, né? Era um médico lá do PA, eu vou elogiar nada, né? Então,
Vai entender de outra forma. Vai entender de outra forma. Mas aí, quando nós estávamos juntos, eu falei com ele, eu falei assim, o seu trabalho é absurdamente diferenciado. Aí ele, nada, eu falei, é muito diferente. Eu falei assim, eu sou exigente, e eu sei que é diferente. Então, eu falava muito com ele, eu falava assim, Alexandre, seu trabalho ele é muito diferenciado, assim, uma pena que a cidade hoje ela não tem uma estrutura que te proporcione mostrar esse crescimento, toda essa desenvoltura. Dentro dessa conexão teve frutos, né? Foram. Teve quantos frutinhos? Né? Duas frutinhas lindas. De 12 e 8 anos. Quais são os nomes delas? Laura e Heloíse. Essa Laura de Qual é a 12 característica anos. de cada uma? A Laura parece mais comigo, até fisicamente. Que é a mais também. velha. É a mais velha. Aham. Mais moreninha também, mais tranquila, né? E a Heloíse é a cara da mãe e o Eugênio também é igual. O gênio igualzinho da Anne. Um doce. Muito carinhosa, né? Só espivitadinha. E essa do plástica, eles precisaram construir um mercado dentro da norte do estado. Todo mundo sabe que quando você vai construir um mercado, é necessário você fazer estudo, mapeamento e até mesmo correr riscos. Esse risco, quando vocês iniciaram a clínica, foi um risco calculado? Como é que foi iniciar uma clínica? Sair do hospital e iniciar uma clínica? Então, o Alexandre, ele sempre quis ter a clínica, né? Isso desde sempre, quando a gente estava no Londrina, ele falou para mim assim, eu preciso de uma clínica. Aí eu pensei, vai sobrar para mim. Eu falei, não. O posicionamento de, pelo menos dos médicos que a gente vê aqui, todos eles que têm a sua própria clínica. Eu atendia num consultório, dividia com outro médico, né? Então você não cria outros, né? Você não cria um nicho, aquele é a clínica do Dr. Alexandre. Não, a clínica do dermatologista, do proctologista, fica uma clínica geral e você nunca cria uma identidade no local. Então, e você também queria, às vezes, né, estruturar a sala. Você queria fazer alguns benefícios na sala, alguma coisa. Não. Você não estava travado porque você não tinha autonomia para fazer as coisas se o dono da clínica não permitisse, né? Que ia ocupar o espaço dele também e tal. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Mas aí nós decidimos, então, né, transformar a casa onde a gente morava, que é... Você teve que abrir mão, então, do conforto, né? Isso. Uma casa que a gente tinha acabado de comprar. Nós moramos 3 anos aqui, né? Isso. 3 anos que nós moramos aqui. Decidimos, então, moramos de aluguel, reformamos a casa para virar clínica. Já tem 8 anos. Instituto. Gente, eles estão falando aqui porque o Connect Studio é anexo dentro da clínica. Isso, anexo da clínica. Isso. E, na verdade, assim, né, a nossa decisão, ele já vinha com esse desejo interno, essa vontade de ter uma clínica. Eu travei ele em muitos momentos. Eu sempre tive minha identidade profissional, ele é dele, então eu sou concursada na minha área, tenho 20 anos, né, de formada. Na verdade, o Alexandre, ele gosta do risco e você... Peraí, vamos calcular. Eu faço cálculo, né? Exato. Você é da parte de gestão ali, já estava iniciando ali, né? Ele é o mais corajoso. Porque você perguntou sobre a questão do risco. A gente não tinha a menor noção do risco. Não. E assim, na verdade... A gente tinha muita vontade. A gente só decidiu, que aí sim foi um risco calculado, a partir do momento que o Meridional realmente bateu o martelo que abriria, o hospital que nós temos aqui. Então, assim, nós ficamos naquele impasse, vamos ou não vamos fazer a clínica, porque ele estava operando na cidade vizinha, ele tinha que ir e voltar quase todos os dias, que é Linhares, porque a gente não tinha uma estrutura de hospital. Então, nós chegamos a quase nos mudar para Linhares. E eu que segurei. Mais uma vez, eu que falei, não quero sair daqui. Eu amo essa cidade, essa região. Eu acho que aqui tem muito potencial. Nós vamos ter um momento. Então, assim, a gente sempre teve essa crença de que tinha como ter crescimento. A gente barrava sempre na questão do hospital. Depois e aí, que teve quando a questão veio... do hospital, vem... Isso, aí pronto. Tanto que a clínica, ela inaugurou no mesmo tempo do Hospital Meridional. Então, a clínica, tanto o Instituto quanto a clínica quanto o hospital, hoje eles têm a mesma idade, né? Vou fazer 8 anos. E o foco da clínica, inclusive, tinha outros propósitos. O único propósito era a cirurgia plástica. Nós começamos com a minha sala,
né? E nós tínhamos o propósito, porque como eram 5 salas, né? E somos 5 salas. 5 salas, a gente pretendia alugar essas salas para outros profissionais, né? No início foi feito isso. Então, cada sala que tinha, excetuando a minha, tinha seu banheiro próprio, tinha um espaço próprio, tudo. Todas têm, né? Todas têm ainda, né? Então, tem ligação para a internet, cabeamento, fez tudo pensando em alugar essas salas para outros profissionais e agregar como um todo a clínica. Mas a gente viu que, com o passar dos anos, a gente viu que a clínica começou a crescer. Essa questão do aluguel, muitas vezes, não dava muito certo por questões administrativas, né? E de temperamento de algumas pessoas que vieram para cá também. E aí aconteceu de a clínica começar a crescer e a gente começar a fazer alianças com outros profissionais que serviriam a cirurgia plástica também, como fisioterapeuta, nutricionista e a parte administrativa, que foi requerendo mais espaço. E hoje a gente tem uma clínica que está querendo... Instituto, uma clínica, estamos querendo mais espaço, porque está faltando. Teve essa transição de clínica para instituto. Sim. Nessa transição de clínica para instituto, o que mudou? Tem também essa questão. Aí entrou a perla. Você fez uma outra pergunta também. Uhum. Se a gente fez isso de forma calculada, Calculado, né? exato. O risco. Então, esse primeiro momento, o único risco que a gente avaliou foi ter um hospital. Ok, então aí nós tocamos a obra e decidimos fazer a clínica. Então, no início era clínica mesmo, clínica Center Plástico. Nós fizemos a obra toda, eu falei para todo mundo que nós íamos reformar a casa para a gente morar de novo. Porque era uma casa que já era antiga, né? E estava tudo fechado, e a gente não contou para ninguém. O que você está fazendo aí, Alexandre, nessa sua casa? Não, vamos morar de aluguel um tempinho e nós vamos reformar a casa para a gente voltar com a casa reformada. E quando abriu, já abriu a clínica, entendeu? Os sonhos, eles devem ser alimentados aqui dentro. Exato. Né? E não ficar Quanto tempo o estúdio ele foi alimentado aqui para ter um momento realmente de se revelar. Né? Então, primeiro a gente realiza, depois a gente conta. Então, eu falo isso muito com as nossas pacientes. Né? Elas têm um sonho, têm um desejo, às vezes vem, não é o momento, ou então marcam, olha, não falei com ninguém. Então, primeiro você realiza, depois você conta. Porque quando sabe que está marcando, muita gente fala, por que você vai fazer isso? Começa a dar sugestões. Tem muita gente, ou tem muita gente para puxar para baixo. Nossa, mas você vai abrir um estúdio aqui? Tem público para isso? Enfim, né? Então, isso nem sempre as pessoas estão na mesma visão que vocês. Isso aí. Às vezes a pessoa que está ali do seu lado, ela não está caminhando para onde vocês querem chegar. Aí está tudo bem. E para você chegar onde você quer, no propósito que você tem, você precisa de 3 coisas. Vontade, nós temos de sobra, né? Disposição. E não é todo mundo que tem disposição, porque não é brincadeira. Aguentar os revés que você tem diariamente. Isso aí. Então, assim, tem dia que você desanima, que você fala, nossa, acho que chega, né, e tal, e no outro dia, não, vamos embora. É assim, então, e a coragem. Então, assim, a coragem, eu admiro muito esse homem, né? Eu olho muito pro Alexandre, assim, ele me lembra meu pai nesse quesito de coragem, porque você falou do Instituto Pitangui, e quando ele começou a falar comigo que a gente montou a clínica, eu falava, meu Deus, ele é louco, ele quer montar um Instituto do Pitangui aqui, sabe? E é isso, e ele falava, por que não? Entende? E o que o Pitangui fez na época? Qual era o marketing do Pitangui? Olha como ele foi astuto, né? E você mesmo fala, ele trazia pessoas do mundo inteiro para estudar e despertou esse desejo, né, em várias pessoas para que fizessem a residência lá no serviço dele. Não tinha marketing como hoje, né? Então, qual era o marketing dele? Como que ele divulgava, ampliava o serviço dele? O único marketing era o tradicional. E o tradicional você só conseguia fazer quem realmente tinha muito recursos, né? Quando a cirurgia plástica começou, a estética começou, ela era vista como uma cirurgia de segunda linha, né? Então, quando os médicos faziam uma cirurgia nova, inventavam alguma cirurgia nova, eles escondiam
né? Você não podia ver como é que o cara fazia, né? Você via lá, tal, pegava o pré e pós, o resultado e caía um segredo. E o Pitangui, muito espertamente, ele aprendeu tudo, que ele viajou pela Europa inteira, vários Estados Unidos, tal, aprendeu. Na guerra, atendeu muitas pessoas também no período da guerra, não foi? Não, isso foi Bem? outra história. Mas foi pós-guerra, na verdade, Também, né? né? E ele, depois que ele aprendeu tudo que ele tinha que aprender, ele abriu o curso de cirurgia plástica para ensinar os outros, coisa que ninguém fazia. Todo mundo fazia e deixava escondido para ficar com conhecimento somente para aquela pessoa. Ele não, ele pegou o conhecimento, todo mundo conseguiu aprender. Ele é uma pessoa extremamente simpática, carismática, ele tinha conhecimentos no mundo inteiro e ele trouxe esse conhecimento para a escola dele e daí ele abriu para o mundo, né? E ele se tornou quem ele foi. O Pitangui já tinha a enfermaria dele na Santa Casa, estava meio que engatinhando ainda, né? Eu estudei na Santa Casa como acadêmico de medicina, como interno, como cirurgião geral e como cirurgia plástica, né? Então, passei grande parte da minha formação na Santa Casa do Rio. Foram tempos maravilhosos para mim. Então, a questão do Pitangui foi que ele teve grande importância, que houve um circo em Niterói que pegou fogo, né? Muita gente ficou queimada, né? Inclusive muitas crianças, e ele pegou a equipe dele, que estava na Santa Casa do Rio, levou para Niterói, onde hoje é o Hospital Antônio Pedro, lá em Niterói, montou lá um serviço para atender os pacientes queimados. Então, ele salvou muitas vidas lá. É claro que o tratamento do queimado naquela época não é o que é hoje, né? Evoluiu muito, né? Mas ele fez o que tinha à época, era possível fazer. Então, ele começou a ser muito reconhecido por conta disso também. E a carreira internacional dele começou mais porque ele operou o Niki Lauda, que foi um piloto, acidente, né? De Fórmula 1, todo mundo deve conhecer, que ele operou o Niki Lauda também, que sofreu queimadura no rosto e tal. E ele veio operar com o Pitangui depois de que ele passou daquela fase mais aguda, né? E nós tivemos uma transição. Você começou a se posicionar na cidade de São Mateus, começou a ser muito conhecido, começou a fazer uma capacitação, né? E a gente percebeu que você realmente teve um posicionamento, mas só que tem aquela situação. Médico não é gestor. Você se deparou com essa situação e o que você fez? Porque para você criar um empreendimento, você precisa ter isso vinculado, né? A ideia, que é excelente, que a gente fala que a ideia é realmente o seu posicionamento, mas como é que você soube lidar com essa questão da gestão? Porque era uma dor, né? Sim, eu percebi durante um tempo que as clínicas que estavam surgindo, que houve uma nova era da cirurgia plástica, bem diferente do que... Houve uma mudança em 2020, ele começou, né? Mudou essa muita revolução. coisa. Perante a pandemia mesmo, então. Isso. Foi. Não só a questão da gestão das clínicas, mas também das técnicas. Tecnologias, né? Tecnologias, e tudo isso ficou muito acessível por causa da internet. Abriram vários cursos, eu fiz vários, inclusive já vou outra semana estou indo para outro. Então, foi tudo uma convergência de coisas, né? A administração da clínica, técnicas novas, e eu percebi que eu tinha que entrar nessa onda, nova era, né? Apesar de não ser um cirurgião mais novo, né? De começo de carreira, mas a internet me ajudou muito nisso, né? Principalmente por estar aqui no interior, eu pude mostrar meu trabalho para muita gente, não tendo essa exposição de capital, nada disso. Porque, desculpe, né? Em 2020 começou toda essa acessibilidade aí, a rede social, que ganhou força. E até então, ou seja, né, nós abrimos a clínica, Alexandre ficou 4 anos... No estado, você foi o primeiro a se posicionar. Eu não sei, porque como eu saí do Rio de Janeiro direto para São Mateus, eu fiquei em Vitória pouco tempo, né, e muito relacionado a pessoas que tinham uma perspectiva de internet que não era muito, na época, cirurgiões mais velho que eu um pouco, né? E os novos estavam acabando de chegar. E não tinha essa mudança ainda. Então, essa coisa... Eu não tenho hoje muito contato com cirurgiões de Vitória. Não sei quando eu vou operar lá, que eu tenho algumas pessoas que eu conheço, converso. E a gente vê um ou outro também na internet que tem um posicionamento parecido com o nosso também, né?
Mas isso aconteceu de maneira bem natural. Assim, A gente sempre olhou muito para o nosso. Então, assim, né, quando você fez a pergunta, até eu me perguntei, será? Porque como a gente sempre foi muito focado no nosso, sem olhar para o lado, o que um ou outro está fazendo, então a gente sempre seguiu o nosso propósito, olha, nós queremos chegar aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? E aí vamos. Então, vamos seguindo. Ele conduziu a clínica aqui por 4 anos com a equipe. Então, na época, nós fizemos esse acordo. Falei, Alexandre, ok, se você quer clínica, mas eu não vou poder assumir, porque eu tenho meus vínculos. Então, eu contrato as pessoas, treino e você toca. E assim funcionou por 4 anos. E a questão que você perguntou da dor de não ter uma clínica estruturada foi a questão de você estar no centro cirúrgico e a clínica está aqui na mão de pessoas que você faz o operacional. Como está acontecendo? Ele chegava aqui, tudo vinha em cima dele. E não tinha como fez isso, aparelho, mas não sei o quê, tem que fazer o quê. Então, ele nós começamos com 4 funcionários. Vocês eram em 6. Quando eu entrei, vocês eram em 6 contando com você, né? Contando com o contador. Hoje nós estamos em 30. Uau! 30 pessoas. 30 pessoas. Direta e indiretamente ligados à jornada dos nossos pacientes. Gente, é incrível, porque você pega, contando isso, não existia um mercado formado de cirurgia plástica. Existia cirurgia plástica, mas não tinha um mercado formado. Você criar uma clínica e você fazer uma transição para o instituto, e aí foi onde você entrou. Foi onde nós fizemos a transição, isso aí. E aí você entrou, me conta como é que foi essa transição, você assumindo essa parte de gestão e deixando toda a parte operacional para o doutor Alexandre. Deixa eu falar primeiro. Só dar continuidade. Porque existia esse problema administrativo, né? E eu percebi que os cirurgiões que se posicionavam melhor na cirurgia plástica tinham um modelo de cirurgião operando e a esposa que era a administradora da clínica. Então, na maioria das cirurgias das clínicas que a gente conhece hoje, é assim, né? A gente tem viajado o Brasil inteiro. Ela tem visão administrativa porque ela é enfermeira. É um cargo administrativo, né? Sempre liderei a equipe, sempre estive à frente de... E é minha esposa. Então, vai tomar conta da clínica de maneira que seja, né, efetiva, né? Tem a grande capacidade, isso aí ninguém pode falar. Capacidade maior que ela para administração, eu não conheço, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente foi em busca de modelos que a gente pudesse seguir. Não foi fácil, não. Tá? A gente procurou. Foi um dilema. Ele está falando assim, parece que foi tranquilo, né? Porque nós entramos num dilema, né? Na verdade, ela precisou entrar e organizar a casa primeiro, para depois implantar a gestão. Porque ela abriu a mão dos concursos dela. Isso aí. Porque no momento que nós vimos essa canalização que ele falou, veio tudo ao mesmo tempo. Então, pense, eu estava em um serviço de referência no município à frente da pandemia. Quando veio a segunda onda, eu ainda estava à frente, depois deu uma abrandada e foi um momento que a parte de estética, cirurgia plástica explodiu, né, no país inteiro. Então, as pessoas estavam em casa, sem poder sair, trabalhando em home office, sobrando dinheiro, porque não viajavam, não faziam mais nada, e podendo fazer o repouso em casa. Então, foi um momento que teve muita procura. Culminado a isso, veio a questão de técnicas e tecnologias novas, e Alexandre já estava dentro desse mundo. Então, Alexandre, ele sempre foi muito estudioso. Então, por isso que eu falava com ele, você é muito diferenciado. É uma pena que a gente não consegue divulgar isso em uma amplitude que eu consigo enxergar. Teve uma situação, Perla, assim, não fugindo do assunto, mas a decisão dele... da idade que ele estava, porque chegando novos cirurgiões plásticos, decidir colocar a cara a tapa na internet... É um recomeço. Se reconstruir, assim, sabe? Como a cirurgia plástica também teve um recomeço da cirurgia plástica, eu também tive um renascimento. Né? Eu tive que mudar muita coisa. Mas isso ele nunca parou. O Alexandre sempre foi muito estudioso, mas não tinha-se muitas novidades no mundo da cirurgia plástica. Né? Até a pandemia, ele ia para o congresso e falava, Perla, eu desanimo, porque chega lá é a mesma coisa, as mesmas técnicas, eu quero ver coisa nova.
E aí começou a aparecer, assim, quando apareceu o primeiro curso de mama diferente, ela me falou assim, cara, apareceu um negócio aí, e eu vou lá fazer esse curso e tal, foi em Florianópolis, e começou, e vai em um, vai em outro, e aí aqui a coisa começou, realmente, a clínica, um movimento diferente, eu falei assim, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou lá uma vez por semana, para ver o que eu posso ajudar, de repente ter que contratar mais pessoas, e aí um dia que eu passei aqui, eu falei, meu Deus, como que ele está dando conta? Não estava, né? Como que ele está dando conta? Como que as pessoas estão lidando com isso aqui? Naquele momento eu enxerguei que eu teria que estar aqui todos os dias, mas eu não aceitei, sabe? Por isso que eu estou te falando que foi um dilema, porque naquele momento eu enxerguei. E ele todo feliz, toda lá, nós chegamos em casa, ele, e aí, meu bem, tudo bem? Como é que foi lá hoje? Aí eu, tem muita coisa, né? Mas eu não falei para ele, que eu já, naquele momento, meu diagnóstico estava feito. Eu falei assim, meu Deus, para dar conta para isso aqui funcionar da nossa forma, com a nossa essência, com a nossa filosofia de cultura, que a gente tem isso muito forte hoje, né? Eu falei assim, eu tenho que estar aqui todos os dias. Só que eu não estava preparada naquele momento para isso. E aí eu falei assim, tá, semana que vem eu vou voltar. E aí, né, na outra semana eu tive certeza absoluta. Eu falei, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com a gente, da forma como está acontecendo. Então, aí nós chegamos em casa. E aí, eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa que, na verdade, eu já tinha concluído isso semana passada. Para isso aqui estar da nossa forma, ter a nossa essência, eu tenho que estar aqui todos os dias. Aí ele, graças a Deus, eu falei, não, eu não estou falando que eu estou ouvindo, eu já entendi. Mas eu preciso de um tempo. Então, assim, esse tempo foi um tempo que eu tive com Deus, muito forte, que eu precisava realmente ter certeza. Eu falava, gente... Era uma decisão, né? Gente, é uma mudança de... Então, assim, eu peguei o remo do meu navio e eu lembro... Você já teve que abdicar da sua casa... já começou aí. Começou aí. Depois você teve que abdicar que não foi fácil. do seu cargo. Isso aí. Para você. E vou te falar uma coisa. E isso paira na cabeça de muitas mulheres, eu sei porque elas me perguntam quando chegam aqui, a gente bate um papo, elas falam assim, como que foi você decidir trabalhar com o Alexandre? Deu muito certo. Eu falei assim, gente, hoje eu me questiono por que eu não vim antes, sabe? Porque no primeiro momento é o egoísmo. Então, assim, a primeira reação é que eu vou vir aqui trabalhar para ele, eu vou vir trabalhar para o Alexandre, vou largar os meus concursos, porque eu tenho mais de um vínculo, né? Então, eu sempre tive esse propósito, sempre tive meus propósitos muito traçados, então fui buscando e eu cheguei dentro das possibilidades da nossa região, onde eu podia no nível mais alto, no estágio mais alto dentro da minha profissão. E aí você tem que abrir mão disso, né? E aí eu falava assim, meu Deus, eu vou trabalhar para ele. Que situação, vou largar os meus trabalhos, né? E fiquei naquele impasse no meu concurso que eu estudei tanto, eu ralei tanto, eu fui fazer uma faculdade fora, passei, né, muitas situações para ter o meu diploma. E fui conversando muito com Deus e nesse período ele me mostrou assim, muito claramente que o nosso destino, né, era realmente a gente estar juntos. Ser uma dupla em todas as áreas. Uma dupla no matrimônio, uma dupla nos negócios, uma dupla que a gente tem muito orgulho de falar hoje, da mesma né? maneira que ela abdicou também da questão dos concursos dela, eu também trabalhava no hospital estadual também, fazendo cirurgia reparadora, e também ainda estava naquele concurso ainda que falamos sobre cirurgia, pequenas cirurgias também. Hoje está o hospital sair, porque era contrato, então renovava a cada ano, não renovei mais, e a prefeitura estou de licença. Então, assim, nós abrimos mão praticamente juntos disso aí, entendeu? Tem uma a questão frase da vontade, da disposição e da coragem. Porque se você ficar lá... Se você tem vontade, mas não tem disposição, nada acontece. Se você tem a vontade, você tem a disposição, mas se você não tem coragem, nada acontece. E se você não abrir mão daquilo ali, você vai ficar eternamente preso e você não vai crescer. Tem uma frase que diz que se você não soltar a corda, você não cresce. Exatamente isso. Vocês sentem que quando vocês soltaram a corda, o crescimento ele veio mais rápido? Quando vocês tiveram que abrir mão de outras coisas ele não veio mais rápido, ele veio. É. Foi quase que imediato, assim, né? Foi.
A gente ficava com medo assim, como é que nós vamos pagar as contas? Você não está trabalhando mais e nem eu com um salário Nossa fixo. Nossa renda vai ser de um Centralizou lugar as só, energias em um propósito só. só. É isso aí. Né? E veio, então, assim... Eu acho que é interessante você falar para lá. Sobre a importância do propósito. De você centralizar a energia. Isso. O propósito é o seguinte... Ele deve ser alinhado constante e consistentemente. Os nossos propósitos, eles são assim, eles são constantes e consistentes. O que isso significa? Pode vir a dificuldade que for. E isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar, né, Alexandre? Nós dois somos muito parecidos nesse sentido. Pode vir a dificuldade que for, que o nosso propósito ele permanece constante e consistente. E isso a gente busca. Não, aqui foi difícil, Alexandre, isso aqui não está... Não, então não é para ser por aqui. Não é por aqui, vamos buscar outro caminho. E aí a gente vai traçando. Não, então, a gente quis fazer um podcast com um convidado especial que nós tivemos aqui, que nós vamos ter muita dificuldade para trazê-lo de novo, né? Dr. Marcos Carvalho. E aí, naquele momento, eu rodei a cidade inteira. Eu falei, eu preciso de um estúdio. A gente não pode perder a oportunidade desse baita desse profissional aqui. E eu não consegui. Aquela dor me corroeu naquele momento, sabe? Então, assim, as dores, elas nos movem. Quantas dores nos moveram? Então, nós temos duas formas de crescimento, na dor e na inspiração. São nas maiores dores que a gente se desenvolve, são nos momentos de inspiração que a gente se desenvolve, sabe? E aí, naquele momento, aquilo foi uma dor. Eu fiquei indignada. Eu falei, eu não acredito que o mais difícil a gente fez foi trazer esse profissional aqui. E aí, por falta de um espaço apropriado, a gente não conseguiu fazer esse momento de tamanha riqueza que poderia compartilhar para a região inteira. Porque, Alexandre, a gente tem um propósito que é muito além disso aqui, fisicamente, do estúdio. Então, a gente passou muitas situações, muita dificuldade de divulgar nosso trabalho, porque não existia rede social. Então, o nosso trabalho ele foi divulgado de formiguinha, foi de boca em boca. Vocês estão criando ambientes para que vocês consigam executar o que tem que ser feito. Mostrar. E por quê? Porque a gente sabe que o nosso trabalho é bom. Sabe? Então, assim, eu falava isso com o Alexandre quando ele ainda não tinha muito movimento, aí às vezes ele estava desanimado, eu falei assim, olha só, ninguém faz o que você faz, e eu falo isso para ele hoje, é porque ele é muito modesto, mas eu falo, ninguém faz o que você faz no nível que você faz, as técnicas que você usa. Ele foi operar em Vitória, agora, né, recentemente, e ele foi elogiado pelo profissional que estava com ele, auxiliando que lá tem a oportunidade de operar com outros cirurgiões plásticos, né, então lá ele sempre opera com auxiliar. E aí a profissional olhou, ficou assim, encantada. Eu nunca vi um ultrassom ser usado dentro de uma cirurgia plástica. O graft, o que é o graft? Então, assim, aí eu falo com ele, o que você está fazendo hoje, técnicas e tecnologias, e o que a gente faz de suporte pós-operatório, a gente não tem ainda. Né? Tem vários profissionais bons, tem, já com técnicas novas também tem, mas como a gente já pegou lá desde o início e vem seguindo constantemente, a gente está conseguindo, sabe, acompanhar em tempo real tudo que está chegando na cirurgia plástica. Esse é um propósito que a gente tem para a nossa clínica. Você imagina a gente sair de 6 funcionários para 30? Você imagina o que a mudança de um profissional pode realizar? Que cada um pensar parece igual, não, porque ninguém pensa igual. Você imagina que cada caminhar juntos. Isso. Que cada profissional seja inspirado de alguma forma por nós e tenha um crescimento desse que nós tivemos. Ou seja, de 6 para 30. É isso que a gente quer. A gente quer a nossa região prosperando. Então, você imagina outros empresários, o que se pode fazer no local. Outros médicos, outros profissionais. Eu tenho uma pergunta muito capciosa para vocês. Eita. Doutor Ivo Pitangui, ele deixou uma marca no mundo, né? Ele deixou de ser uma pessoa física para se tornar uma marca jurídica. O Instituto Alexandre Brumati é você ou o Instituto Alexandre Brumati é uma marca comercial, é uma marca que vai ficar representando
no mercado? Boa pergunta. Você consegue separar o Instituto Alexandre Brumati do médico? Eu posso responder? Que eu acho que ele travou, mas eu sei a resposta. Por favor. Deixa eu Né? na verdade, assim, antes? Ivo Pitangui é uma coisa que era fora do comum, como eu falei, uma coisa assim, né? E, infelizmente... Mas ele estava numa época sim, diferente. mas até a época que eu estava lá, né? Ele morreu em 2016, né? Ou seja, 10 anos depois, eu me informar, ele faleceu. E ele sempre foi forte enquanto ele era vivo, né? Depois que ele faleceu, o instituto dele acabou, a clínica não existe mais, a Santa Casa fechou. Então, a tendência hoje é de se perder esse nome com o tempo, né? Eu não sei se teria a mesma força que ele para transcender a minha existência no meu nome, já que nem ele conseguiu, né? Agora você responde. Eu não sei, eu acho que eu não concordo com ele. Eu acho que o Pitangui, ele sempre vai estar presente. Claro, as gerações vão mudando, mas ele está nos livros de história, né? Ele deixou o legado, o que eu acho é o seguinte, o que eu acho? Eu pessoalmente achava, e pessoas que eram mais próximas a ele, achavam que ele devia ter feito um sucessor para ele. Coisa que existe em qualquer outro serviço de cirurgia plástica, em outros serviços também. Né? Se ele tivesse elegido um sucessor para ele, isso teria continuado com o nome dele, mas com outra pessoa. Isso não foi feito. Isso acho que foi um grande erro dele. Eu falando que o Pitangui está errado, né? Mas assim, eu acho que foi uma falha que ele poderia ter fechado, né? Formado novos cirurgiões com a filosofia dele que é atual até hoje e tal, mas isso não foi feito, né? Quem estava próximo a ele, né? Pessoas que trabalhavam mais proximamente a ele, sempre falaram isso, né? Então... Nesse sentido, sim, né? Concordo. Agora, em relação a ser uma marca, né? O Instituto Alexandre Brumati, hoje ele é uma marca, né? Ele não é o Alexandre Brumati. Mas o que eu ouço muito, e fico muito feliz de ver, sabe, essa conquista, que eu considero uma conquista, é que os profissionais que estão aqui dentro, hoje nós temos outros profissionais de outras áreas aqui dentro, que atuam aqui, e os pacientes que procuram, não o Alexandre Brumati, mas esses outros profissionais aqui, eles falam, está no Instituto Alexandre Brumati, então é diferenciado. Sabe? Então, quando eu ouço isso, eu ouço falar o quê? A marca, né, Instituto Alexandre Brumati, traz uma credibilidade, traz uma segurança, traz uma exigência, um grau de exigência que é deles, mas que isso se transcende através da filosofia muito forte de que se está aqui dentro é porque faz um trabalho diferenciado. A pergunta agora é para você, Perla. O Instituto Alexandre Brumati já ficou claro que vai ser que já é uma marca, independente do médico Alexandre Brumati. Mas todos da região têm conhecimento do nível de qualidade do atendimento ao paciente dentro do Instituto. Você, como gestora, você considera que você criou um método de atendimento qualificado ao paciente dentro do Instituto Alexandre? Esse método foi gerenciado por você? Eu acho que você tem duas perguntas em uma. Se foi criado e se foi gerenciado. Se foi criado, não por completo. Né? Por quê? Porque no primeiro momento, quando chegou naquele momento que eu falei assim, Alexandre, eu entendi que eu tenho que estar ali todos os dias. Mas eu não quero entrar lá sem saber o que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu tenho que mexer em muita coisa. Mas eu não quero entrar lá errando, tentativa e erro, será que é isso aqui? Eu falei, eu quero ir em algum serviço de referência que existe, porque ele já estava saindo. E criar métodos, né? É isso aí, porque ele já estava saindo, ele já estava vendo uma infinidade de coisas lá fora e ele vinha louco compartilhando comigo, aí ele tentava implantar, não conseguia, porque ele não dava conta. E aí ele falou comigo, ele falou assim, olha, eu quero... tudo bem, eu vou achar. Falei, então tá, é o tempo que eu vou fechando os meus ciclos, então, de onde eu estou, e aí eu fui encerrando tudo, né, no tempo certo, continuei vindo uma vez por semana, isso foi mais ou menos um mês, e aí ele encontrou um curso que é Gestão de Clínicas de Alta Performance em Cirurgia Plástica, em Tocantins,
que é o Tocantins. Dr. Ícaro Palmas, Samuel. Tocantins. Isso Que aí. é uma outra região que ninguém imagina. A Ninguém gente espera que é de imagina. São Paulo, né? Ninguém É a mesma imagina. coisa. E É a mesma aí- característica. O Ícaro é um cara que é de Rio Grande do Sul e foi parar em Tocantins. Eu sou carioca e vim parar em São Mateus. A esposa dele é enfermeira. Que casou também com uma enfermeira. Então, Então, Isso aí. muito semelhante, assim, a Isso. história, né? E aí, Alexandre já estava acompanhando a trajetória deles e um dia teve uma live e ele me chamou, vem aqui para você assistir. E aí, quando eu assisti, eu falei assim, caramba, Alexandre. A live era ele e a esposa. Era ele e a esposa e tudo que eles falavam. E eles já estavam em uma trajetória de 7 anos juntos. A gente estava começando. E eu falei assim, nós temos que ir lá. Aí essa parte foi muito engraçada, né? Eu falei assim, isso não vai ser barato não, né? Aí ele, eu acho que não. Quanto? Ah, acho que uns 10 mil. Vixe, aí eu falei, nossa, tá bom, Alexandre, entra em contato, né, e vê, nós vamos. Aí ele entrou em contato, ele falou, Perla, então, né, a imersão é 52 mil reais. 42? 42 mil reais. Eu, o quê? Você tá louco? O que é a crença limitante, né? O que é a crença de escassez, a crença limitante? Naquele primeiro momento, eu como sempre, travei, né? É aquele negócio que vai Não. fazer você crescer e você tá pensando... A corda, né? Você não quer soltar a corda, né? Exato. Falei, não, você tá louco, não tem condições, nem pensar. Mas aquilo ficou remoendo nas nossas cabeças. E 2 dias depois, eu virei para ele e falei assim, Alexandre, você sabe que a gente vai ter que ir lá, né? Ele, eu sei. Nós protelamos 2 dias, mas dentro dos nossos corações, a gente já sabia que a gente tinha que ir lá. E essa demora quase não custou o curso, porque a gente ficou... Quando ele entrou em contato... Quando entramos em contato, não tinha mais vaga no não curso. tinha, eram só 3 vagas. Gente, quatro. vocês Eram que não 4 conhecem vagas. Alexandre Só 3. Brumati e a Perla, eles são super teimosos. Quando eles querem alguma coisa, acontece. A gente faz acontecer. Faz acontecer. É a consistência. Exatamente. Né? Tinha 4 Se eles botarem alguma coisa na cabeça deles, sabem que vai acontecer. Tinha 4 vagas. 3, não? Não, 4. Nós fomos aqui. Nós somos o 5º, tá certo. Nós tinha 4 vagas, nós infernizamos o secretário do Ícaro para deixar a gente ir. Por Nós quê? ficamos uma semana Porque era perturbando. novembro. Era novembro, a próxima turma, né? Que era essa daí, era em novembro. Depois, dezembro. E dezembro a gente não tinha condições de sair porque a gente estava lotada de cirurgia. E janeiro já estava muito longe. Eu falei, não, Alexandre, nós vamos ficar 3 meses patinando. Não. Aí ele tanto perturbou que nós entramos pela gretinha na porta. Fechou a porta e a gente tinha E entrado. aí eles permitiram que nós fôssemos aí E esse método, 5º você grupo, foi né? o primeiro passo foi Foi o buscar primeiro esse passo. método e você, Foi a partir daí, e criou um ali, método de exatamente. atendimento. E ali, assim, Dá para dar um curso, né? aquilo Perla? abriu... Pois é. Dá para gerar Vamos... o Instituto. Já estou provocando aqui a área de educação. Muita gente já me pede, muita gente já me muitos colegas médicos, falei, gente, eu tenho maior satisfação, assim, de compartilhar. Tanto quando a gente senta para bater um papo, eu compartilho muitas dores que a gente conseguiu superar e tudo. Né? Tem muitos colegas que médicos também. Eu preciso cumprir mais alguns propósitos fortes aqui para a gente ter tempo para isso. Tem Né? uns colegas Você- médicos que querem ficar um tempo aqui, um já ficou até um tempo. Foi. Né? A gente tem. Nós temos cirurgiões plásticos de outros locais do Brasil. Tem um do exterior. Tem um da querendo Itália que quer vir aqui. Então, assim, a gente permite, não pode vir mal prazer. A gente não tem essa coisa de. Não vou falar, a gente pagou tanto para ir nos cursos, nas imersões. Quando você ensina, você aprende de novo. Exato. Na verdade, Né? você aprimora, né? Você aprimora, você vê falhas. Podia melhorar esse processo, podia isso aqui eu estou ensinando, mas podia ser de tal jeito. Então, assim, a gente foi o dinheiro mais bem investido da nossa vida, sabe? Então, naquele momento, que os 42 mil reais era um absurdo a gente gastar com aquilo, depois a gente achou Nossa. barato, sabe? Porque ali você foi o aprimorou. início de tudo. Então, assim, eu criei? Não. Então, assim, a gente foi atrás de coisas com embasamento técnico, embasamento que fosse realmente funcional, que tivesse muita técnica, muito conhecimento. Então, não foi uma coisa tirada da nossa cabeça. Nós vimos a coisa acontecendo. É claro que a gente tem que adaptar a nossa Isso realidade aí. também. Aí, quando a como todo gente mundo veio faz, né? para cá, o que nós fizemos? Aí entrou a minha gestão. Aí sim, aí eu te digo sim. Né? Eu, juntamente com o Alexandre, que aí vou corrigir uma fala sua, né? O médico não é empreendedor. Médico
E a gente ouve isso todas as vezes que a gente vai para esses encontros, né? O médico, ele tem que entender que ele é empresário. O médico, ele tem que entender que ele também é gestor. Que é um novo posicionamento. Porque Então, ok, não era esse posicionamento. eu cuido de toda essa dinâmica aqui no Instituto. E ele cuida da dinâmica lá no centro cirúrgico, a equipe lá, e no final das contas nós dois juntamos as duas gestões. Né? E eu envolvo ele, eu falo assim, olha só, você tem que me ajudar a definir isso aqui. Então, na época daqui do estúdio, a gente olhou aqui para trás, que era, né, uma área que estava aqui em desuso. Aí a gente tinha que fazer alguma coisa ali atrás, né? Porque ele não sossega, e nem eu. Então... Deixa eu pegar aqui, que aí eu acho que a gente pode entrar. Vocês criaram um mercado de cirurgia plástica onde não existia mercado. Vocês criaram um modelo de gestão, de atendimento ao paciente. E vocês chegaram a um nível, falaram, não, agora está tudo ótimo. Aí vocês não pararam por aí. Vocês criaram um estúdio para trabalhar a comunicação, né, e abrindo isso para a região. Como é que surgiu o Connect Studio? E aí eu olhei aqui para trás, aí ele falou, a gente tinha que fazer uma coisa, Alexandre, eu olho para aquilo ali, eu enxergo um aquário. Na verdade, era uma coisa que só enfeiava o fundo da clínica. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, eu imagino um estúdio de podcast ali, todo de vidro. A ideia foi dela. Como se fosse um vidro, e daqui a gente olha e parece um aquário. Ele... Que tá poderia, aí. Que poderia ser uma coisa apenas exclusiva para o Instituto. Pra gente, Sim, a gente inicialmente claro. a gente pensou para ele, falei, a gente não tem um lugar para gravar, a gente não tem um espaço com uma acústica, né? Às vezes está gravando, alguém abre a porta lá da sala. Eu falei, então a gente precisava de um ambiente assim, uma iluminação adequada. E era a nossa ideia que nós falamos anteriormente, de mudança de mentalidade nossa, mas de toda a região. Isso aí. A gente tem e aí, essa pronto. ideia. A gente quer contribuir, a gente tem esse propósito de querer contribuir para a região, porque a gente acredita, tanto a gente acredita que hoje a gente colhe frutos disso. A gente sempre acreditou na região, né, Alexandre? E esse daqui, eu falava com ele, eu falava assim, você é um baita de um profissional. Ele falou assim, mas Perla, acho que não tem campo aqui. Eu falei, tem. A gente precisa entender como que é isso. E as coisas foram acontecendo, sabe? E o que é o mais importante que você falou assim, mas vocês calcularam? A gente não calculou, até porque a gente não previa que seria dessa forma. Isso porque não tinha nem mercado para vocês fazerem a avaliação. Tinha uma base mas o que a gente não perdeu? O time. Exato. Você entende? Então, assim, no momento que Sentiu isso daqui... o mercado e já foi... Na hora que isso daqui começou a ficar naquela loucura, ele na loucura com custo, com tudo. Opa, essa gestão não está legal. Então, assim, se ele tivesse continuado sozinho, tendo que tocar tudo... Eu ia ser engolido. Ia por água abaixo, ele ia se queimar. Então, por quê? Porque alguma coisa ia falhar no processo. Você pensa, de 6 pessoas, hoje nós somos 30 para dar conta. Entende? Claro que isso foi aumentando progressivamente. Mas, de cara, eu entrei, nós passamos de 6 para 12. Então, de cara, dobrou. Então, assim, o importante é o quê? É ter escuta. A gente fala muito isso. Então, escutar o paciente, escutar, enxergar o que está acontecendo da dinâmica do serviço, ouvir o funcionário, ouvir, né, o profissional que está junto com você ali. Então, assim, a gente tem muito isso. Porque, e outra coisa, os nossos primeiros clientes são os nossos colaboradores. Né? Isso a gente tem muito, isso sempre foi nosso. Então, assim, e à medida que a gente foi saindo e fazendo os cursos, a gente foi vendo isso cada vez mais. Vai trazendo capacitação para eles. Então, assim, nossos primeiros clientes são os nossos colaboradores. Então, porque eles têm que estar motivados para trabalhar. Eles têm que estar conectados com a nossa filosofia. Então, quem está aqui dentro é porque é apaixonado pela forma que a gente trabalha, a forma como a gente conduz, a forma como a gente trata as pessoas. As pessoas, elas têm que sentir isso. E eu já tive experiência de entrar profissional aqui e não aguentar ficar uma semana. É porque é ruim. Não, é porque a pessoa não se identificou com essa filosofia. Com a filosofia, exatamente. Sabe? Então, não aguentou uma semana. Entrou e... Não consegue acompanhar. Não é importante para ela desse jeito, como é para a gente. Então, assim, como é importante ter a cultura empresarial muito bem fundamentada, né? Trazer isso para todo mundo que está ali. E aí... Vocês chegaram no nível de inovação que vocês... Tem quanto tempo que vocês inauguraram a clínica? Quando surgiu a clínica? A clínica foi em 2016. 8 anos. 2016. 2016. Vocês têm 8 anos de evolução, já estão aí na parte de comunicação.
né? O Instituto já tem a parte de comunicação. Onde vocês querem chegar? Porque em 8 anos vocês tiveram um crescimento, né, que se vocês fossem contar para os amigos de vocês, ninguém ia acreditar. Eu sei que vocês não vão contar, mas o que vocês esperam? Eu tenho amigos que fizeram residência comigo que não acreditam que eu faço, que a gente faz aqui. Né? Nós temos que agora está... que mora em grandes centros, que não entende. O que você está fazendo aí, Alexandre? Eu tô aqui. Dr. Marcos Carvalho veio aqui, que é uma grande referência aí na área médica. Nós tivemos mentoria com ele durante 1 ano, né? E ele veio aqui a primeira vez, ele estava fazendo mentoria com a gente em 4 meses. Quando ele chegou aqui, a gente foi apresentando os números, apresentando tudo como a gente trabalhava, a estrutura física. Ele não fechava a boca, né? Ele ficava assim. Aí no final ele falou assim: aqui foi a menor cidade que eu já prestei consultoria em toda a minha carreira. Ele falou assim... Ele só ia para cidade de muito mais pessoas, mais desenvolvidas. Mais próximo de grandes centros, né? Ele falou assim: cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu preciso entender isso. O que é isso? Eu tô louco. Vocês são loucos, né? Ele falava. E não, nós estamos trabalhando. Então, assim, a gente simplesmente trabalha muito, se dedica. A gente, os pacientes estão conosco, nossos colaboradores, eles sentem o amor que a gente tem pelo que a gente faz. E isso é o primordial, né? É você amar. Então, assim, meu medo que eu tinha era falar assim, meu Deus, será que eu vou dar certo? Será que eu vou me identificar com aquilo ali? Será que vai dar certo? Então, eu tinha esses dilemas interiores, a questão do egoísmo, né? Eu vou trabalhar para o Alexandre. E aí, a partir do momento que eu entendi, falei assim, isso não é para mim. Isso não é para ele. Eu não estou trabalhando para mim, não estou trabalhando para ele, é para nossas filhas. E quando veio essa clareza, eu falei assim, é isso. É isso que eu tenho que fazer, sabe? E aí as mulheres falam comigo lá dentro, né? Às vezes meu marido quer que eu trabalhe com ele, mas vou largar o meu trabalho. Aí eu falei, olha, eu cheguei a essa conclusão. Ela, nossa, e o que uma mãe não faz por um filho? A gente faz tudo, gente, tudo por eles. Então, assim... E aí, ficou tão claro para mim depois que eu não abri mão da minha carreira. Eu expandi ela para uma proporção que eu jamais imaginei na minha vida. Porque ela continua sendo enfermeira, tem a parte técnica dela. Eu jamais imaginei. Eu tenho uma autonomia que eu nunca tive na minha vida, porque eu sempre estive abaixo de uma hierarquia, né? Então, eu tinha uma instituição que eu tinha que seguir, né? Horário, regra... Tal. Então, hoje eu faço meu horário, eu dito as regras, eu construo, eu contrato, eu descontrato, eu amplio, eu construo, eu derrubo parede, eu tenho completa autonomia e dentro da minha área, sabe? Então, assim, é um orgulho tremendo que eu tenho e muitas enfermeiras, né, colegas da minha turma, ou até estudantes mesmo de enfermagem, às vezes me falam assim, nossa, a gente fica muito admirado de te ver, e a gente quer também, né, poder voar, assim. E aí, isso trouxe leque, eu já vi aqui em São Mateus, clínicas que contrataram enfermeiras para gerenciar. Clínicas, entende? Mudou, então, isso aí. A cultura então, local já está muda-se, porque viram que, poxa, o enfermeiro ele tem capacidade gerencial, ele tem capacidade de liderar a equipe, ele tem conhecimento técnico, sabe? Então, foi assim, eu não enxergava. É o que a gente fala, a gente vai fazendo pela vontade, pela disposição, pela coragem. E aí depois a gente vê assim, nossa, olha o que aconteceu. Aí tem dia que a gente fala assim, a gente não tem noção da proporção do que a gente está provocando. Várias vezes a gente pegou falando isso, que a gente vê que o nosso nome chegou em tal lugar, foi um comentário não sei aonde. A gente vê que a gente nem esperava que estava lá o nosso nome, entendeu? Mas está lá. E falando em esperar, Perla, o que nós podemos esperar do podcast do Plástica? Por favor. Responde para a câmera. Bem, né? Nós esperamos aqui, nós temos o objetivo de que a do Plástica seja aí um quadro que traga muitas trocas de conhecimento, um compartilhamento de informações, não só para a área da cirurgia plástica, mas toda a área de empreendimento em geral, da área médica ou de outros empreendimentos. E também a experiência de transformação que os nossos pacientes passam.
né? Então, nós vamos ter muita coisa aí, um leque muito grande para podermos trabalhar aqui nesse estúdio, assim como almejamos aí que muitas pessoas usufruam disso aqui também, né? Nós estamos aqui de braços abertos, com as portas abertas, para que vocês também tenham oportunidade, assim como nós que ficamos durante muito tempo calados, né, Alexandre? Não calados, mas sem uma oportunidade de mostrar, de falar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente tinha para oferecer por falta de oportunidade. Então, hoje a gente vem e hoje eu entreguei o primeiro convite assim, com muita emoção, porque é muito forte o que a gente traz, sabe? Então, assim, eu entreguei o convite para a primeira convidada e falei assim, agora está aberta as portas, sabe? E as portas estão abertas para todos aqueles que estão aí precisando mostrar seu trabalho, mostrar a sua autoridade, a sua qualidade profissional. E querem crescer também, né? Crescimento, e muitas vezes não tem oportunidade. Não tem oportunidade. E com a internet, né? A gente consegue, foi que... Eu falo que a internet mudou a nossa vida. Mudou a né? nossa vida, gente. Porque, como eu falei, existia o fluxo interior capital, e a gente conseguiu mostrar nosso trabalho, antes mesmo de podcast, tudo isso, a gente conseguiu mostrar nosso trabalho pela internet, né? A gente conseguiu mostrar isso para muitas pessoas, e as coisas foram acontecendo através disso, né? E por que não pode acontecer com outras pessoas também, em seu rumo, seu nicho de empresarial, né? Médicos, outros empresários. As pessoas precisam te ver para poder comprar de você, para poder ter o seu serviço, e todo mundo precisa disso. Perfeito. Doutor Alexandre, o que nós podemos esperar dessa dupla no Instituto Alexandre Brumati? Bom, a gente vai se dedicar ao máximo para tentar trazer pessoas aqui que possam esclarecer. Em princípio, nós tínhamos pensado na parte médica, na parte minha médica, mas sempre vão ser eu e ela, né? De perguntas específicas da parte médica, e o ramo empresarial também. Porque a gente tem essa... Nossa missão hoje não é mais cirurgia plástica só, né? E principalmente com a inauguração do podcast, a gente tem uma missão de mudar a mentalidade, mudar o modo de vida das pessoas. A gente entendeu e a gente quer muito que isso aconteça, né? A gente já tem essa conversa há muito tempo de querer contribuir com tudo que a gente já teve, né? A gente sabe que existem muitas dificuldades para muitas pessoas, né? Eu falei, sair de 6 para 30 pessoas. Então, olha a quantidade de gente que a gente tem hoje vinculado à nossa clínica. Vamos corrigir aqui para 32? 32. 32 agora, 32 né? agora. São os rapazes aqui 32. do estúdio. Então, por que não abrir isso para mais pessoas? A gente pode dar É claro que a gente não vai ensinar ninguém a fazer o seu negócio funcionar, porque cada um sabe da sua especificidade. Mas, assim, acender uma centelha de uma ideia que ele possa divulgar, contratar mais gente, e todo mundo vai crescer junto. Essa é a ideia. Eu tenho uma fala, sabe, George, que até que agora eu ouço com menos frequência. Eu acho que as pessoas elas estão compreendendo esse movimento, mas logo no início que a gente começou essa revolução com muitas técnicas, tecnologias, com toda essa estrutura que a gente tem aqui, e aí várias pacientes me perguntavam assim, mas por que vocês estão aqui? Por que vocês estão em Vitória? Capital, né? Ou as pessoas de Vitória, né, os pacientes lá de Vitória, quando a gente atende lá, mas por que vocês não vêm para cá? Né? Alexandre, ele nasceu e cresceu no Rio. Eu opero em Vitória hoje, né? Pelo menos uma vez por mês. Né? E quando eu falei que eu ia começar a operar em Vitória, todo mundo ficou assustado aqui na clínica. Vocês vão embora para Vitória? Vocês vão largar a gente aqui? Calma, que eu só vou lá operar e volto. Isso. Calma. E aí o que acontece? O sonho do Alexandre era viver no interior. Então, ele cresceu e ele me contou isso. Ele falou assim, eu falava que o dia que eu terminasse os meus estudos, que foram 11 anos, né, Alexandre? 11 anos. 11 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral. Não, 6 de faculdade, 2 de cirurgia geral e 3 de plástica. E 3 de plástica, né? Então, que o dia que ele terminasse essa maratona, ele iria para o interior.
E aí ele veio para cá me procurar, no né? dia seguinte eu estava aqui. No dia seguinte ele já estava aqui me procurando, né? Muito bem. E aí ele viu o quão é prazeroso a gente viver no interior, ter qualidade de vida, poder almoçar em casa, né, praticamente todos os dias, poder estar com nossas filhas. Então ele chega, as crianças estão acordadas, ele está brincando, ele está finais de semana, a gente tem o nosso tempo. Então, com 5 minutos ele está no trabalho. Então, isso é qualidade de vida para nós, né? Então, eu fiquei fora, apesar de eu ser daqui, eu fui para fora, fiquei 6 anos em Vitória, estudando e trabalhando. Na época eu passei no vestibular na UFES, né? E eu tive que ir embora, não tinha ainda aqui o curso de enfermagem. E ainda fiquei lá alguns anos trabalhando e retornei. E eu sei o que é viver em cidade grande. E quando eu voltei, eu falei assim, nossa, ai, que delícia voltar, né, para esse sossego. Porque a gente quer, vamos para a cidade grande, a gente pega o carro e vai para Vitória, vai lá, passeia, fica fim de semana, fica feriado, passear volta. E fazer alguns trabalhos. Isso aí, mas hoje o que a gente quer, o que a gente busca, né, desde que ele chegou aqui, é essa tranquilidade. E saber que é possível, sim, a gente construir uma referência, ter um serviço de referência, independente da localização geográfica. Então, hoje, localização geográfica ela é um mero detalhe. Né? Com essa era digital, as pessoas têm acesso a tudo. Então, o Alexandre está super atualizado em tudo. A gente montou realmente uma estrutura que quem vem sabe que é diferenciado. E porque a gente acredita na região. E, para isso, a gente também se sente como responsáveis por desenvolver esse crescimento. E, por isso, a gente abriu as portas disso aqui. Porque a gente quer retribuir tudo isso. O Connect está aberto para a comunidade utilizar para os empresários, grandes empresários, empresas de referência para todo nicho. São Mateus, região. E o podcast do Plástica vai ser quantos episódios por mês? Em quanto tempo a gente vai poder contribuir? Isso nós vamos ver de acordo com a agenda desse moço, né? Porque aí que está a dificuldade. Mas nós vamos manter uma constância. Lembra da consistência e constância. Então, isso a gente vai manter. Não decidimos ainda e temos que ver os convidados também, né? E aí a gente vai agora, né? A nossa preocupação era fazer o primeiro para que inaugurasse a gente sentisse, mesmo, né? inaugurasse, testasse todos os equipamentos, o ambiente, tudo, a equipe, para agora sim, né, a gente decretar que está aberto. Perfeito. Criar um reino, criar um mercado, é necessário. Quais são os segredos para criar um reino e um mercado? Disciplina. Coragem. Não, vontade, disciplina e coragem. Então, disposição, desculpa. Vamos lá. Vontade, disposição e coragem. É isso aí. Vontade, disposição e coragem. Para você criar um mercado, você precisa ter vontade, disposição e coragem. E essa do Plástica, eles criaram o mercado em 8 anos e não vão parar por aí. Então, acompanhe a gente aqui no podcast, né, do Plástica, dentro do estúdio, do Connect Studio. Né, você está sendo convidado a participar e acompanhar todos os trabalhos que estão sendo realizados por aqui. Muito obrigado. E agora eu convido o Alexandre a dar a sua mensagem final e a Perla também. Por favor, Alexandre. Bom, esse estúdio foi, como foi falado antes, foi uma ideia nossa, uma imagem de Perla, ela contou a história, né? E a gente já tem esse posicionamento na cirurgia plástica, isso vai também, de certa forma, a gente vai utilizar também com relação a isso, mas o estúdio veio mais para a questão que nós temos uma missão maior, né? Que é de mudar a mentalidade e mudar a face dos negócios em São Mateus e região, né? A gente quer que isso aqui seja uma ferramenta importante para todas as pessoas que querem, como eu tive lá no meu início, um anonimato durante muito tempo, né? Isso começou a melhorar depois da internet. Então, as pessoas que têm um serviço bom para poder divulgar, né? Que sabe que tem capacidade, sabe que tem estudo. Esse estúdio é para isso, para ajudar que as pessoas que têm um bom serviço, têm um bom produto, cheguem aqui, consigam expor isso para as pessoas acreditem. Pessoas e empresas, né? Pessoas, empresas, serviços, tudo que pode ser melhorado com relação à comunicação para que essas pessoas cresçam. Esse é o nosso papel aqui. Isso aí. Eu quero agradecer o GEORG.
Na verdade, meu agradecimento ao George, ele sabe, né? Aqui hoje é um duplo agradecimento, né? O George, nem todos sabem, mas o George, ele fez parte, ele foi um divisor de águas aí desse nosso... Ele fala 8 anos, mas nós podemos dizer aí... Nós tivemos 2 fases, né? Os 4 primeiros anos, que foi a clínica, e aí ele ainda estava nesse anonimato e batalhando degrau por degrau, propaganda boca a boca, a experiência dele do boca a boca. E a segunda etapa, que aí foi o Instituto, quando realmente a gente entrou com o Instituto, entrou com uma nova gestão e entrou com um posicionamento, realmente. E você fez parte disso, você sabe disso. Eu fico super feliz. Você, a Gleice também. Então, vocês dois vieram e aí a gente quebrou mais uma vez. A primeira crença limitante que nós tivemos foi com vocês. Foi aceitar a mudança, né? Foi aceitar o valor do trabalho de vocês. Então, como é difícil, né? Quando a gente tem mentalidade de escassez, a gente tem muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade de enxergar o valor do trabalho do outro. Isso é muito triste, sabe? E depois que você entende isso, você fala assim, caramba, isso te leva para outro patamar. Então, naquele primeiro momento, quando vocês vieram apresentar para o Alexandre a proposta, ele veio me apresentar e eu, de novo, travei, né? Não! E ele, não, eu vou fazer. E vocês iniciaram esse processo, né? De mudar a mentalidade do Alexandre, de mudar a forma de se posicionar, de conseguir falar em um microfone que hoje ele fala com muita propriedade, muita naturalidade. Mas na verdade, como foi difícil. Tá tão usado. Não é? Não é? Tem até um programa agora, não é? Tem um programa. Então, assim, né? Faço até selfie, meu primeiro, live e tal. Então, meu primeiro agradecimento a você foi por você ter feito parte desse processo lá no início. E o segundo, por estar aqui hoje conosco. Eu fico muito lisonjeado. Foi um desafio para você, né? A gente sabe disso. E nós até tentei fugir, falei, não, gente, eu acho que você é outra pessoa. E a gente falou, não, nós queremos você, porque você entende a nossa trajetória melhor do que ninguém. Você viu cada passo que a gente foi dando, como que a gente foi contornando cada dificuldade e sempre assim acreditando. Então, assim, o Alexandre, a gente acredita e a gente vai assim, não, é o que você falou, quando a gente bota na cabeça, a gente vai fazer acontecer de algum jeito. Tem uma palavra que eu utilizo muito, que é a palavra honra, porque eu acho que você precisa honrar quem te honra, né? E quando a gente começou a contar a história do Alexandre Brumati aqui da cidade, e eu acho que foi uma construção tão em conjunto que quando a gente fala assim, não, você precisa honrar a terra que você semeou. E eu me sinto muito honrado, porque eu sinto que vocês também semeiam na minha vida, acreditando no potencial. Quando a gente senta para conversar, eu falo que não dá para a gente marcar café de 1 hora, porque no último café que a gente teve durou mais de 6 horas. A gente foi para a cafeteria e durou mais de 6 horas. A cafeteria fechou e a gente teve que ir para outro lugar. Teve que ir para outro lugar. E eu falo que você ter essa conexão, acreditar, confiar que vai dar certo é muito forte. Então, assim, eu fico super lisonjeado de ser o primeiro, né, de contar a história de vocês, provocar vocês a contar a história de vocês, sabe? Eu sei o quanto que vocês têm o zelo nos projetos de vocês e poder me contribuir, a confiança faz total sentido para eu também crescer junto. E só cresce quem está junto. E aí uma coisa que eu falo, quando você não consegue acompanhar com quem você está caminhando, saiba, né, que você precisa ou empurrar, ou abençoar, ou você precisa segurar na mão e ir atrás. Crescer dói muito. Dói muito. É um desconforto muito grande crescer. É muito desconfortante. E a gente sabe o quanto que foi doloroso para vocês passar por algumas etapas. Abrir mão da casa, abrir mão do trabalho, né? Ter que se criar uma inovação, abrir mão até mesmo do ego para você começar a fazer cursos de outros protocolos de outros colegas, para você se tornar uma referência. E você falou uma coisa que é muito legal, Perla. O ego, ele destrói, ele trava a gente.
e vocês deixaram o ego de lado e olha o quanto que vocês cresceram. Né? Então, assim, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Né? Que eu tenho certeza que o Connect Studio vai ser um sucesso e o do Plástica já é um sucesso. Parabéns pela dupla que vocês se tornaram, né? Pela história que vocês construíram, né? E por vocês estarem abençoando tanto, né, pessoas a desenvolver e crescer também. Deus abençoe vocês. Obrigada.